Aqui eu vou explicar para vocês como é que se executa a técnica de reconstituição de períneo. Por quê? A gente já falou sobre as técnicas que são feitas em primeiro e segundo grau, pessoal. No primeiro grau, então, ou vai ser curativo, ou vocês vão fazer uma vulvoplastia, que vocês já sabem fazer, ou vocês vão fazer, na de segundo grau, perdão. Na de segundo grau, vocês vão indicar a vulvoplastia, que vocês também já sabem fazer. Agora, a de terceiro grau é a que vocês ainda não aprenderam. Então, a partir de agora, eu vou explicar a vocês como que se faz uma reconstituição perineal em decorrência de lacerações de terceiro grau, onde a gente vai ter acometimento de reto e de vagina. Então, para executar a técnica, nós vamos precisar passar por essas etapas aqui de preparo do animal. Primeira coisa, jejum. O jejum, ele é relativo aqui nesses casos. A gente, se for atender casos agudos que acabou de acontecer e você quer executar a técnica, você tem essa opção, então o jejum não vai ser possível de ser feito. Porém, na boa parte das vezes, o que acontece é que a gente não tem o tempo ideal para se refazer o períneo logo de cara, logo ao atendimento, porque já aconteceu há horas e o proprietário já deixou para chamar a gente muito tempo depois, ou a gente chegou muito tarde no atendimento. Então, o que mais acontece é isso, o animal tem um retardo no atendimento, e daí, logo de primeira, nesses casos em que já passou o tempo ouro para a execução da técnica, a gente não vai fazer a cirurgia logo de cara. Então, daí a gente faz um jejum para ele voltar para fazer a cirurgia depois de um jejum. Vocês vão entender melhor essa questão de por que fazer a técnica depois, um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar da técnica em si. Isso aqui é só um preparo do animal. Então, o jejum vai depender muito do tempo transcorrido. Aconteceu agora, você atendeu, você consegue ter o acesso e refazer, ótimo. Sem jejum, ceda o animal, faz uma anestesia epidural, beleza. E aí, caso contrário, já passou de 8 horas, 6, 8 horas, que é o tempo ouro, vocês não vão reconstituir esse períneo de primeiro momento. Vocês vão fazer o atendimento, vão prestar um suporte, vão fazer a limpeza, debridamento do local, se for o caso, mas não vão fazer a técnica logo de cara. Tem um tempo indicado para se esperar e refazer a técnica, tá bom? Então a gente vai estudar isso agora de uma forma mais aprofundada. Sedação do animal sempre, né? A cirurgia é recomendada ser feita em pé, com o animal em estação, porque o acesso, a gravidade, a posição anatômica, tudo vai ajudar se o animal estiver em pé. Então faz uma leve sedação e anestesia epidural, né? Para tirar o desconforto do animal no local onde eu for manipular. Esvaziamento do reto é importante porque senão o animal pode defecar no transoperatório e contaminar os seus pontos. Já é uma cirurgia que tem um alto índice de deiscência. E eu tenho que trabalhar com tudo que for possível para evitar isso acontecer. Então, esvaziar o reto através da palpação retal, onde vocês conseguirem o acesso, façam e retirem todas as fezes, né, que estiverem ao alcance de vocês. Após o esvaziamento do reto, é indicado colocar um tampão com gaze no local, porque se ele for defecar, pelo menos você consegue ver que ele vai começar a defecar para preparar o terreno para a retirada das fezes. Elas não vão cair direto no seu ponto onde você está manipulando, suturando, o que quer que seja. Enfaixamento da cauda também é interessante para evitar a contaminação do local, do acesso cirúrgico, né? Então, enfaixem a cauda e lateralizem ela. Antisepsia, depois de feito todo esse preparo, faz antisepsia 3 vezes de degermante seguido 3 vezes de álcool. E aí faz a técnica. A técnica de esse álcool que eu falei, pessoal, é só para períneo, tá bom? Não vai jogar álcool lá dentro, porque vai machucar o animal. Lá dentro só limpeza com água, né? E degermante, clorexidina degermante de preferência, para não gerar nenhuma irritação no tecido por causa de iodo, tá bom? Então o preparo ali fora também é importante para evitar contaminação, mas não joga álcool lá dentro. E depois de feito todo esse preparo, a gente vai para a técnica. Eu só esqueci de falar um detalhe, pessoal. Essa técnica de reconstituição de períneo, ela é indicada a qualquer animal de grande porte, tá bom? Porém, ela é muito mais realizada na rotina de atendimento a equinos. Uma porque é mais comum de atender esses casos em equinos, e outra porque
o proprietário busca mais atendimento, mais suporte nesses casos, né? Ao contrário do que acontece nos outros animais de produção, tá? Infelizmente. Então, a técnica ela é feita em 2 estágios, ou um estágio, como está descrito aí no slide. Você tem a opção de fazer o reparo em 1 ou em 2 estágios. Só que, no dia a dia, né, na prática, o que a gente vê fazendo é a técnica de 2. Então, a técnica que a gente mais faz no dia a dia, mais indicada até, é a de 2 estágios, tá? Por quê? Primeiro, só para vocês compreenderem desde já. A técnica de 1 estágio, ela consiste em eu reparar todo o tecido de uma vez só. A técnica de 2 estágios, ela consiste, primeiro, em reparar a porção interna. Eu dou um tempo. Num segundo estágio da técnica, eu fecho a área externa. Como eu disse para vocês agora há pouco, essa é uma cirurgia que tem um índice extremamente elevado de deiscência, de ruptura de pontos. Por conta dessa questão em particular, pelo fato de predispor o animal a contaminações, pelo fato de que eu vou ter que fazer inúmeros acessos algumas vezes por conta das deiscências sucessivas que acontecem, pelo fato de que o reto é uma estrutura que se movimenta, que contrai, assim como a vagina, isso predispõe totalmente o animal à deiscência de pontos. É totalmente compreensível. Por conta disso, a gente prefere primeiro realizar a reconstituição interna para depois fazer a externa. Porque se eu fizer tudo junto, a interna e a externa, aí rompe ponto lá dentro. Aí eu vou ter que abrir lá fora, onde eu já reconstituí. Então, para evitar essa situação, a gente sempre recomenda e costuma fazer a técnica de 2 estágios. Eu vou explicar as 2 técnicas para vocês, tá? Mas saibam que a de 2 estágios é mais realizada no dia a dia. Quando a gente se depara com as situações de laceração de períneo de 3º grau, é isso aí que a gente vai ver. O que a gente está vendo aqui? O ânus, o reto, perdão, tá? Aqui é o reto do animal, se comunicando diretamente com a vagina. Então, aqui é a vagina, que é a cervix abertíssima, né? É essa situação que a gente encontra após no parto. Cervix aberta, o reto está aqui, teve laceração de tudo aqui, ó. Então, o canal vaginal está se comunicando diretamente com o ânus. Então, veja a pele do ânus aqui, ó, o esfíncter anal e a vulva. Tudo está se comunicando, né? E aí, por conta disso, é que eu falei para vocês que o animal acaba, né, ficando predisposto a infecções, e o acesso é um pouquinho complicado, tá? Então, imagine um animal desse que chega para uma cirurgia sem que você consiga visualizar corretamente as estruturas que estão no seu devido local ou não, para que você consiga determinar o melhor tipo de intervenção. Refazer de uma vez só vai ser difícil, tá bom? Então a gente prefere pular para 2 etapas, tá? Então vamos começar. Vou explicar para vocês. Repare em primeiro estágio, tá? Que consiste na técnica de reconstituição por completo daquele períneo, de dentro para fora, sempre nessa ordem, tá, pessoal? De dentro para fora. A gente reconstitui dentro para depois reconstituir lá fora. Então, o reparo em um estágio é uma técnica descrita por esses autores desde 1961. Ela consiste, primeiro, em você divulsionar e criar 2 flaps teciduais. Flaps são pedaços, tá? Então, você vai divulsionar de dentro para fora o tecido, criando 2 flaps. Então, você vai na direita e você vai divulsionar na esquerda. 2 flaps vão ser criados, do lado direito e do lado esquerdo. Depois que você fez isso, você criou, né, um novo assoalho para o reto e um teto da vagina. Esse seria o intuito da técnica. A gente vai divulsionando o meio para criar um novo assoalho de reto e um novo teto da vagina com os 2 flaps de cada lado que a gente fez, que a gente criou a partir da divulsão tecidual. Depois que eu criei esses 2 flaps de um lado do outro, eu vou aproximá-los através de um padrão de sutura de coaptação, de aproximação, tá? Que é o tipo Donati modificado ou o vertical. E o fio utilizado lá dentro sempre tem que ser um fio absorvível, até porque a gente não vai fazer retirada de ponto de lá.
Então, o fio monofilamentoso, porque dá menos reação, absorvível, número 2 ou número 3, depende do porte do animal. Então, essa é a indicação para a realização da técnica. Eu explicando aqui para vocês por meio do vídeo, fica muito complicado, muito complexo, tá? A compreensão. Então, vou tentar explicar por aqui, se possível, eu envio também vídeos que eu for encontrando a vocês, tá bom? Aqui é o padrão de sutura que a gente faz para aproximar os flaps teciduais que a gente criou. Então, só para vocês compreenderem esse padrão de sutura de aproximação que eu estou falando, do NAT modificado, ele envolve aí a gente realizar um ponto aqui. Primeiro, a gente entra longe, longe, depois perto, perto. E aí faz o nó. Então, vocês estão vendo aqui, no primeiro momento, eu fiz a aproximação. Peguei aqui longe, acompanhem aqui o apontador, tá? Primeiro, eu peguei aqui longe do flap e eu saí longe dele. Depois eu entrei perto do flap e eu peguei perto do outro flap também. Saí perto do outro flap. Aí eu faço os nós. Duplo, simples, simples, simples. E aí eu vou fazendo esses nós interrompidos de dentro para fora. Primeiro eu divulsionei os tecidos, criei os flaps. Aí eu vou aproximando os bordos de dentro para fora até fechar tudo. Aí vai criar um novo assoalho de reto e um teto de vagina. Então, né, pelo menos assim, dentro do que é possível da nossa compreensão através daqui, seria esse o intuito da técnica de um estágio. Fiz isso, tá? Criei aqui, como mostra na ilustração, ao lado. A gente tem a criação dos dois flaps, em cima e embaixo do lado direito, e em cima e embaixo do lado esquerdo. Vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, antes, todo esse períneo estava em comunicação, né? O ânus com a vulva estavam se comunicando. Aí depois, quando o animal vem para o procedimento cirúrgico, eu vou divulsionar o tecido aqui entre essas duas áreas, né? Entre o ânus e entre a vagina. Divulsionei de dentro para fora, esses dois flaps de cima e de baixo foram criados. Aí eu vou aproximá-los. Como que eu vou aproximar? Pegando longe, longe, perto, perto. Aí eu faço a laçada aqui. Então, essa é uma das opções que vocês têm para aproximar os bordos tecidual. Já já eu vou falar sobre um outro tipo de ponto que dá para vocês trabalhar também. Então, aqui, ó, os pontos que vocês vão pegar para fazer esse padrão de sutura. Aqui o passo a passo à esquerda. Entra pelo flap vestibular esquerdo, por exemplo, pode ser pelo direito, tá, pessoal? Só para seguir uma ordem de raciocínio aqui. Entrou com agulhas, com fio, pelo flap vestibular esquerdo. Então, aqui é o flap vestibular esquerdo. Aí você vai atravessar o flap, você vai passar pela submucosa retal esquerda. Submucosa retal é essa daqui, né? Submucosa do reto. Depois você vai entrar pela submucosa retal direita. Não precisa atravessar a mucosa, tá bom? Atravessar a mucosa é pedir para contaminar o ponto, porque as fezes vão passar ali. Depois, a gente pega e segue em direção ao flap vestibular direito, que seria aqui nesse ponto já, e retorna pelo mesmo lado, só que por dentro, perto, perto. E fecha o padrão e fecha com o nó. Sempre de dentro para fora, como eu venho falando a vocês. Esse daqui é o outro tipo de nós de padrão de sutura que você pode fazer, caso precise. Esse padrão que eu mostrei para vocês agora é um padrão que eu vou fazer de dentro para fora e vou pegar todos os flaps. O problema de pegar todos os flaps teciduais é que, se romper um pontinho que seja, eu vou ter abertura de novo do reto e da vagina, tá? O bom desse padrão aqui, dessa indicação de sutura, é o mesmo padrão, tá, pessoal? É o Donati modificado. Só que eu vou suturar os dois flaps superiores juntos e os dois flaps inferiores juntos. Eu não vou pegar todos de uma vez e fechar num nó. Então, como mostra aqui, ó, pessoal, aqui a gente tem a imagem 1 do períneo, tá? A imagem 2 também do períneo, a imagem 3 é a laceração de terceiro grau. Só para mostrar para vocês nessa imagem aqui, o ânus se comunicando, o reto, perdão, se comunicando com a vagina. Então, a gente vai fazer o quê? Divulsionar. Primeira coisa que a gente vai fazer é divulsionar e criar os flaps teciduais. Então, aqui está demonstrando uma divulsão dessa área onde teve a lesão.
Divulsionou, você vai criar esses flaps aqui, de cima e de baixo. Aí, os dois de cima, você vai suturar no padrão Donati modificado, como eu ensinei agora, e os de baixo a mesma coisa. Então, vocês vão fazer para o de cima e para o de baixo, em separado. Porque se romper o ponto de cima, não vai romper o de baixo. O teto da vagina vai ficar reconstituído bem perfeitinho, bem certinho, e vice-versa. Então, uma técnica mais vantajosa, mais trabalhosa, porém mais vantajosa. O inconveniente dessa técnica aqui é que o fio ele vai ser passado próximo à mucosa retal e aí pode ter uma maior chance de contaminação. Tá? Então, todas as técnicas têm os prós e os contras. Aqui são as opções que a gente tem para se trabalhar. E a gente encontra os cirurgiões que desenvolveram, assim como os cirurgiões que executam hoje em dia, com as suas determinadas preferências, tá? E situações, dentro das situações. Aqui vocês vão encontrar um outro padrão de sutura que também é indicado para essa técnica. Então, para vocês entenderem que existem essas indicações e as adaptações que a gente pode fazer para cada caso. Porém, lembrem-se, a gente ainda está falando da técnica de reconstituição em um estágio, onde a gente acabou de atender o animal, viu que dá para refazer, a gente refaz tudo de uma vez, tá bom? Independente se é um ou dois estágios, pessoal, a indicação para a execução da técnica de reconstituição de períneo, ela vai ser depois de 1 mês do ocorrido. Por que todo esse tempo? O animal ficar lá aberto todo esse tempo, realmente ele fica com a laceração todo esse tempo. Por quê? Se eu respeitar esse intervalo de tempo, mais ou menos, né, que é o tempo médio estipulado para começar a reconstituição, seja em 1 ou 2 estágios, eu vou ter uma melhor delimitação tecidual. Quando acaba de acontecer, vai ter sangue, vai ter debris celulares, vai ter sujeira, vai ter o incômodo do animal, vai ter tecido que eu não vou conseguir diferenciar de outro tecido. Então, nessa situação, nunca é recomendado a gente fazer logo de cara. A gente pode fazer de primeiro estágio de uma vez, mas respeitando esse tempo de 30 dias. Porque dentro de 30 dias eu vou ter uma reorganização tecidual, e aí essa reorganização daquele tecido me permite visualizar as estruturas, coisa que eu não consigo ver nos casos em que acabam de acontecer, tá? Então, independente se é aquele período ouro, né, de fechado, suturar ou não, enfim, como disse anteriormente, a gente sempre recomenda os 30 dias para aquele tecido se reorganizar e aí a gente conseguir executar as técnicas de forma adequada, tá bom? Então, procurem primeiro indicar ao criador do animal um curativo diário, os curativos limpeza e curativo diariamente mesmo, para limpeza, porque vocês estão vendo, né, tá contaminado tudo ali. E aí depois de 30 dias ele retorna com o animal para execução das técnicas, de uma das técnicas, tá bom? Então sempre indique dessa forma, não é indicado fazer logo de cara, a não ser que você consiga fazer, o que é difícil, tá? Bem difícil. Então aqui, continuando nossa última conversa sobre o reparo em primeiro estágio, tá bom? A gente tem a opção de fechar os flaps teciduais que nós criamos a partir de uma sutura realizada em 3 planos. Então, vocês lembram que a gente criou os flaps teciduais. A gente divulsionou o corpo perineal ali, a vagina e o assoalho do reto. A gente criou novos flaps para formar o assoalho e o teto da vagina. E a partir deles a gente vai aproximá-los de dentro para fora para fechando, tá? Então, um outro padrão de sutura que dá para se realizar é essa em 3 planos, né? Foi criada por esse autor aí, Stickle, e ela consiste na gente fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a submucosa vestibular que eu falo, corresponde ao flap de baixo, aos 2 flaps de baixo, que seriam aqueles que vão formar o teto da vagina. Tá? Então vocês vão pegar a submucosa vestibular e em toda ela, de dentro para fora, vocês vão fazer um U horizontal contínuo, que é esse ponto que está mostrando aí aqui embaixo para vocês na ilustração. Então esse é o U horizontal contínuo. Tá? Contínuo, vai direto, de dentro para fora, sem fazer interrompido daí os pontos, nesse caso.
Depois que vocês fizeram o fechamento dessa área, falta o tecido do meio. O tecido do meio é um tecido que a gente chama de tecido conectivo. E nele, vocês vão fazer pontos simples interrompidos, de dentro para fora. Então, vai fazendo ponto simples interrompido, tá? Até aproximar todo o tecido conectivo. O intuito de fechar esse plano é para não formar seroma, não formar tecido morto, né? Espaço vazio. Então, a gente fecha essa área do meio, que é o tecido conectivo, por pontos simples interrompidos. E por fim, a área de cima, que são os dois flaps de cima, a gente vai aproximá-los a partir desse ponto, o horizontal contínuo também, que foi o mesmo que a gente fez ali embaixo, nos dois flaps de baixo, tá? Então, esses dois de cima correspondendo aí à submucosa do reto. A gente não costuma envolver, né, transpassar o ponto para a cavidade, para a área interna daquele órgão, seja do reto ou seja da vagina, por conta da contaminação, tá, pessoal? E da pressão ali que as contrações exercem, predispondo à deiscência. Já é uma cirurgia que dá deiscência, ainda eu ter deiscência e ter contaminação, danou-se, né? Então, a gente meio que protege o pontinho, fazendo ele pegando apenas a submucosa e não relando, não chegando até a mucosa, para não expor o ponto lá dentro dessas cavidades contaminadas. Depois que a gente fez essa aproximação dos dois flaps de cima, os dois flaps de baixo aqui, e o tecido conectivo, tá tudo fechadinho, né, de dentro para fora. Mas ainda falta eu fechar a área externa, porque a área externa, o ânus e a vulva, eles ficam expostos. Daí, nesse caso, é indicado uma vulvoplastia, tá? Aí você tem a técnica de Kaslig, de Pouré, que dá para fazer ali naquela área externa, tá bom? Só para deixar melhor conformado, dar uma estética para aquela área, aproximando os bordos, não deixando nenhuma má conformação. Tá? Com pontos simples interrompidos. Faz a vulvoplastia, como vocês aprenderam a fazer, aproxima, pronto, tá perfeito. Dentro a gente fez esses 3 padrões de sutura e por fora a gente fez uma vulvoplastia apenas. Essa é a técnica em um estágio, tá? Um estágio então consiste, resumindo, voltando aí a falar sobre ela, consiste em eu fechar de dentro para fora com padrões de sutura, criando flaps teciduais, né? A partir desses flaps teciduais eu vou fechá-los, aproximá-los de dentro para fora e fecho lá fora também com uma vulvoplastia. Ponto final. É isso basicamente a técnica de primeiro estágio. Não vai ser eu explicando aqui em vídeo, nem mesmo em sala de aula para vocês, que vocês vão sair fazendo a técnica perfeitamente. Difícil, isso exige treinamento, assim como para qualquer outro tipo de cirurgia, né? Todo cirurgião necessita de treinamentos para se tornar bom naquilo que faz e adquirir segurança no que está fazendo, tá bom?